Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando em mais um aulão e hoje nós vamos ensinar para você a fórmula para vencer a procrastinação. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wallace Martins, coach, e te ajudo você a tirar suas metas do papel e vencer a procrastinação. Essa é uma pergunta aí da audiência. Bastante pessoas perguntam como que eu consigo vencer a procrastinação, eu não saio do meu serviço, eu não consigo ter tempo suficiente, mas eu procrastino muito. Se existe uma fórmula, se existe um método, como que funciona? Antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas para você nesse quadro 48 horas por dia, que o único objetivo é fazer que você tenha mais tempo e seja produtivo. E sobre produtividade, nós precisamos falar aí do inimigo dela, né? A procrastinação. Então, o que é a procrastinação? Procrastinação é quando você precisa fazer algo, você entende que você precisa fazer essa coisa, mas você adia essa tarefa, você deixa essa tarefa para depois, você não faz ela. Você desfoca, mexendo no celular, assistindo Netflix, descansando, deitado no sofá, e você acaba deixando essa tarefa para depois. Se nós entendemos que isso é procrastinação, para você procrastinar você precisa de alguns requisitos. Você só consegue procrastinar quando você tem o foco em alguma tarefa. Você não consegue procrastinar quando você não sabe o que precisa ser feito. Então, imagina que a procrastinação ela é um espaço vazio entre o querer e o fazer. Você quer fazer algo, mas você não faz. E aí entra a bendita procrastinação. Tem pessoas que querem empreender, mas nunca começam. Tem pessoas que querem entrar na academia, mas nunca começam. Tem um alvo ali estabelecido, mas de acordo com a procrastinação não consegue sair da estaca zero. Então a procrastinação é um dos maiores inimigos aí das metas e dos objetivos. Se você for parar para pensar, muitas das coisas que você não faz hoje não é porque você não tem as habilidades necessárias, não é porque você não tem as skills necessárias, não é porque você não tem o conhecimento necessário, não é porque você não tem o tempo necessário. A realidade é que você não está conseguindo vencer a procrastinação. E hoje, até o final desse aulão, eu vou ensinar para vocês um método que vocês conseguem vencer a procrastinação na maior parte do tempo. Por quê? A procrastinação ela é invencível. Não tem como você vencer a procrastinação, porque todo momento nós estamos, o nosso organismo, o nosso corpo, ele vai pender a procrastinar. Eu vou explicar para vocês como que funciona a procrastinação dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina. Imagina aqui que a nossa procrastinação ela é algo natural que o nosso cérebro, né, ele condiciona a gente buscar esse momento de descanso e prazer imediato. Eu já falei para vocês do cérebro trino, e aí o cérebro trino ele gosta, não vou entrar muito em profundidade sobre isso, mas ele gosta de recompensas imediatas. Tem o sistema límbico e o reptiliano. Ele gosta de recompensas imediatas. E aí entra a procrastinação. Vou dar um exemplo. Automaticamente meu cérebro ele queria que eu estivesse sentado no sofá, assistindo uma Netflix, ou jogando videogame, ou fazendo algo tranquilo, onde eu não precisava focar, onde eu não precisava estar atento e muito menos produzindo. Por quê? São recompensas imediatas. No aqui e no agora. E o meu cérebro ele quer isso, ele quer liberar essas recompensas imediatas, e aí surge a bendita ou a maldita palavra procrastinação. Quando a procrastinação ela entra, é porque o nosso cérebro ele sempre vai ter a tendência em ter recompensas imediatas, e essas recompensas imediatas são coisas fáceis, como entrar no Instagram, ficar vendo Reels, mexer no Facebook e etc. Ele sempre vai ter essa tendência. Então, não tem como você vencer todo o tempo a procrastinação. Até porque as pessoas que têm muitos resultados, elas não venceram todo o tempo a procrastinação. Elas venceram a procrastinação no tempo certo. Não existe uma anti-procrastinação, mas você consegue coordenar e ser objetivo e condicionar o seu comportamento para fazer o que precisa ser feito. Beleza?
Nós já entendemos então que a procrastinação ela só acontece porque você precisa fazer algo de forma consciente e você deixa esse algo para depois. E aí o segundo ponto, nós entendemos que a procrastinação ela é algo quase biológico nosso, onde o nosso cérebro ele sempre vai tender a ter descanso e prazeres imediatos, recompensas imediatas. E todo o tempo, tá, gente? Desde a pessoa que tem muito sucesso até a pessoa que não tem nada de sucesso, elas sofrem e elas lutam diariamente com a procrastinação. A grande diferença é que a pessoa que hoje consegue realizar suas metas, realizar os seus objetivos, já encontrou uma fórmula de conseguir vencer a procrastinação por todo o tempo. Beleza? Vamos lá então? Vamos continuar. Deixa eu pegar aqui minha colinha. O que não é procrastinação? Priorizar. Quando você não procrastina, é porque você está priorizando uma tarefa. Se você já tiver com o caderno, já pega e começa a anotar. Priorizar tarefas é uma das formas que ajuda você a não procrastinar. Imagina que a mente de um procrastinador nato, uma pessoa que procrastina todo o tempo, é uma mente 100% desorganizada. E quando eu falo mente desorganizada, não é que você não sabe o que precisa ser feito, é que você não anotou o que precisa ser feito. Você precisa de alvos diários que direcionem o seu comportamento. E eu falo aqui sobre o diário de bordo. Tem um vídeo meu aqui no YouTube e também no Instagram, onde eu ensino uma ferramenta para vocês que eu acabei de falar, que direciona para você vencer a procrastinação com a ferramenta de priorização. Então você precisa priorizar. Isso não é procrastinação. Quando você prioriza uma tarefa, quando você prioriza uma ação, você não está procrastinando. Dar uma pausa específica. O que é dar uma pausa específica? Eu fui produtivo e eu quero uma recompensa. Nosso cérebro gosta de recompensas imediatas. E algumas coisas não liberam recompensas imediatas, mas você pode condicionar. Então, por exemplo, quando o meu dia é extremamente produtivo, eu tenho meu momento de lazer específico. É um momento que eu dou uma pausa ali e eu falo para o meu cérebro, hoje você trabalhou muito bem, hoje você fez o que precisava ser feito, você merece um pouco de descanso. Terceira coisa que não é procrastinação, quando você monta um planejamento. Mas aí você precisa entender algo muito importante. Tem pessoas que procrastinam montando um planejamento impossível. Existe uma teoria que a gente gosta de usar bastante, que é melhor o feito do que o perfeito. Por quê? Tem pessoas que procrastinam planejando, porque quer ter as melhores ferramentas, as melhores habilidades, quer ter os melhores conhecimentos, quer ter a melhor desenvoltura, quer ter o melhor cenário, mas esse melhor ele nunca chega. Até porque o perfeito é uma constância de ações todos os dias em melhoria. Então é mais fácil o feito do que o perfeito. Tem pessoas que procrastinam em planejamento. Wallace, eu não tenho as melhores ferramentas, eu não tenho as melhores habilidades, então eu não vou começar. Não, não faça isso. Você está adiando uma tarefa. Comece com o que você tem, comece com os conhecimentos que você tem e vá galgando dia após dia. Até porque, gente, não existe nada mais do que nos ensina do que o campo de batalha. O campo de batalha é a coisa que mais nos ensina no dia a dia. Tempo para mudar uma tarefa para outra. Então, o tempo que nós saímos de uma tarefa A para uma tarefa B, isso não é procrastinar, é direcionar o nosso alvo, é direcionar o nosso comportamento e direcionar a nossa energia. E descanso planejado. Então, no final de semana passada eu fui e fiz um descanso planejado, não mexi no computador, nem ler livro eu li, que eu gosto bastante. Por quê? Eu fiz um descanso planejado, 100% presente. Isso é muito importante. Isso não é procrastinar, tá, gente? Isso é o oposto de procrastinação. Descansar, dar uma pausa, que muitas das vezes as pessoas acham que isso é procrastinação, mas feito da forma correta, direcionando para o seu cérebro uma recompensa imediata, isso não é procrastinar. E como eu disse para vocês, todos nós somos procrastinadores. A diferença é que uns procrastinam muito e outros procrastinam menos. E quem tem mais resultado é aquele que procrastina menos. E procrastinar menos, gente, não é somente fazer algumas coisas, mas fazer as coisas certas que te levam para o outro nível. Tem pessoas que, mesmo produzindo, estão procrastinando porque não fez da forma correta, não fez da forma certa e simplesmente quis assinalar uma tarefa, quis assinalar
um objetivo feito ali. Muitas das vezes, o motivo que nós procrastinamos, já anota isso, tá? Por qual motivo nós procrastinamos na maior parte das vezes? Primeiro, imediatismo. Nós gostamos tudo do nosso tempo, no momento agora, e aí nós queremos aquilo para agora. Nós somos imediatistas e cada vez mais a nossa geração é uma geração imediatista. E o que isso é ruim? Em vários aspectos. O primeiro aspecto é que muitas das vezes nós começamos uma ação, nós começamos uma tarefa, nós estamos dentro de uma visão de futuro, dentro de um sonho que nós queremos, e aí com o imediatismo de resolver um problema, nós começamos a procrastinar. O imediatismo de questionar esse problema, o imediatismo de estar estressado e parar tudo e largar tudo, isso faz muitas vezes a gente procrastinar. Nós somos uma geração que queremos tudo para ontem, e o ontem, dessa forma que nós queremos, infelizmente, quebra toda a construção de processo. E um dos motivos de nós sermos procrastinadores é porque nós somos imediatistas. Então, se você é uma pessoa imediatista, tenho certeza que você procrastina muito. Porque você quer tudo na hora que você quer e você quer tudo da forma que você quer. E isso, gente, infelizmente, não acontece. O outro grande ajudador aí da procrastinação é a ansiedade. Quem aqui nunca teve um turbilhão de pensamentos e no final de tudo sentou a bunda no sofá e começou a mexer no celular? Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Porque todo mundo já passou por isso. Com a mente a milhão, ansioso para aquilo que ainda não aconteceu, e aí acaba sendo travado porque gera vários problemas que ainda nem aconteceu, fica ansioso, fica preocupado, fica isso, e aí o seu cérebro fala, vamos liberar recompensas imediatas. Aí você senta no sofá e começa a liberar recompensas imediatas. Super preparação. Você lembra que eu falei aqui que planejamento, ele não é procrastinação, sendo que a pessoa ela não faça um planejamento ali que trave ela. Então, super preparação. Tem gente que procrastina porque não tem todos os conhecimentos, você nunca vai ter, não tem todas as ferramentas, falei isso ali em cima. E isso faz você procrastinar. Comece com o que você tem e no processo você vai desenvolvendo mais. Gente, não existe teoria que ensine mais do que a prática. Não existe teoria que ensine mais do que o campo de batalha. O campo de batalha é o que mais nos ensina. E se você quer sempre ter as melhores ferramentas, o melhor cenário, todas as informações, infelizmente você nunca vai começar. E às vezes, quando você até constrói algo legal, algo perfeito nos seus olhos, não tem como repetir essa ação, não tem como ser constante nisso. Eu, muitas das vezes, já fiz isso, né? Então eu queria ter ali um fundo, chroma key, fazer edição, e até que um vídeo deu certo, mas aí eu vi que na constância era quase impossível fazer isso, pela mão de obra que eu tinha. Por quê? Olhei ali para a super preparação, outros cenários de outras pessoas e falei, cara, quero ter isso. Mas na verdade não tenho isso no momento, não tenho as mãos de obras, as mãos suficientes no momento e preciso ser constante. As pessoas que têm essa visão clínica, essa visão objetiva de super preparação, acaba procrastinando muito, porque quer sempre ter tudo e depois começar. O outro aí, amiguinho, que nos ajuda a procrastinar bastante, a insegurança. Eu não vou começar a empreender porque, gente, quantas pessoas eu já vi, e eu já passei por isso, não vou começar a empreender porque talvez eu não dê certo. É bem provável que isso não vai dar certo no início, mas depois você vai arrumando, pode ficar tranquilo. Não vou fazer isso porque e se a pessoa pensar aquilo? E se não der certo nisso? O campo de batalha ele é o nosso melhor mestre. E as pessoas que sofrem com insegurança procrastinam bastante. Por quê? Não começam algo com medo do que vai acontecer. Porque não são seguras de si mesmo. Não olha para ela e fala assim, eu sei, eu acredito, eu tenho um potencial. Então eu vou para cima. E aí essas pessoas inseguras, elas não começam nada e elas vivem procrastinando. E não é porque elas não têm um alvo específico, não é porque elas não têm uma visão específica. Ela não confia nela mesma. Então não adianta você ter uma visão clara, não adianta você ter uma visão de futuro clara,
Não adianta você ter os próximos passos se você não confiar em você. Até porque você é uma máquina de burlar você mesmo. O seu cérebro é uma máquina para isso. E se você é inseguro, pode ter certeza que você sempre vai ficar buscando desculpas para começar algo. E o último, que ajuda a gente a procrastinar bastante, a falta de colocar prazos. E se a gente olhar, um dos métodos que nos ensinou a procrastinar muito e fazer tudo na última hora foi o método de ensino. Nós temos a prova para fazer terça-feira. Aí nós temos uma semana depois que a gente recebeu o aviso, né? E aí passa ali 7 dias, nós não estudamos. Aí eu estudo de tarde, segunda de manhã, a pessoa pega para estudar naquele desespero. Então deixa tudo para a última hora. Fica procrastinando até no momento que não dá mais. Mas aí ainda a situação ela acaba sendo resolvida. E quando você não tem um prazo? E quando você precisa colocar esse prazo? Não outra pessoa precisa colocar esse prazo. Aí você fica dando círculo, desculpa e não começa nada. Então a falta de prazo dentro da nossa vida, dentro dos nossos alvos, dentro das nossas metas e dentro dos nossos objetivos é um grande amigo aí da procrastinação. Então nós entendemos que existem alguns amigos da procrastinação e por isso que nós procrastinamos tanto. Imediatismo, ansiedade, superpreparação, insegurança e prazo. 5 grandes amigos da procrastinação. Eu quero falar aqui uma história para vocês, bem rapidinho, de 2 pessoas bem conhecidas e que venceram a procrastinação. Venceram a procrastinação e você conhece. E não venceram de qualquer forma não, viu gente? Deixa eu pegar aqui o conteúdo. Primeiro, Michael Jordan, considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. É o segundo vídeo que eu faço que eu dou exemplo dele, mas é porque ele me inspira bastante. Ele também já enfrentou a procrastinação. Ele relatou em entrevistas que costumava adiar a prática de arremessos em momentos cruciais dos jogos. Nós estamos falando aí em um dos melhores jogadores de basquete. Ele procrastinava na parte de arremesso. E isso, deixa eu continuar, o que prejudicava o seu desempenho. Porém, ele reconheceu o problema e passou a trabalhar duro para superá-lo, criando uma rotina intensa de treinos e se tornando um exemplo de disciplina e foco. Então ele tinha um problema, nesse problema ali ele não fazia muitos arremessos, então ele procrastinava muito nisso. E isso diminuía a entrega do basquete dele drasticamente. Primeira coisa que ele identificou é que ele estava procrastinando nisso, até que ele falou numa entrevista. Segundo ponto ali, ele melhorou esse ponto. Então, aquilo que era ruim, ele intensificou até se transformar em um ponto de identidade dele, que isso é muito importante. E hoje, ele se tornou um dos exemplos. Tem também a autora da famosa saga Harry Potter. Também já enfrentou a procrastinação durante a sua carreira. Depois de ser demitida do seu emprego e se separar de seu marido, ela se viu com uma filha pequena para criar muitas ideias para escrever, mas tinha dificuldade em sentar e começar a escrever de fato. Ela conta que passou por um período de depressão, mas conseguiu superar a procrastinação ao se comprometer a escrever pelo menos uma página por dia. Eu vou falar para vocês uma técnica que vai ajudar vocês a vencer a procrastinação demais. Você não precisa separar ali 30, 40 minutos. Você precisa somente começar. Quando você começa, o seu cérebro ele está inclinado para fazer aquela tarefa, fica bem mais fácil. No livro Hábitos Atômicos, ele ensina uma técnica que se chama a lei dos 2 minutos. Você tem 2 minutos só para começar uma tarefa. Quando você começa a tarefa, começa a contar 2 minutos. Se você quiser parar e deixar a tarefa de lado, você pode. Mas, na maioria das vezes, você continua. Foi essa estratégia que a autora da famosa Harry Potter começou a escrever esses livros, né, do Harry Potter. Então ela escrevia no mínimo uma página por dia. Aqui, né? O microfone quase deu ruim. Beleza. Vamos continuar?
E esse hábito foi essencial para que ela concluísse seu primeiro livro e desse início a uma das maiores franquias literárias da história. Nós estamos vendo duas pessoas de exemplo que são conhecidas por todo mundo, e essas duas pessoas enfrentaram a mesma coisa que eu e você enfrentamos todos os dias. Se eu não tivesse vencido uma boa parte da procrastinação na minha vida, eu não ia empreender, eu não ia começar a gravar vídeo, não ia começar a ajudar pessoas, não ia fazer minha formação de coach, não ia fazer minha formação de PNL, não ia estudar como eu estudo hoje, não ia começar a gerar hábitos importantes. E quando eu entendi isso, eu entendi que eu sou meu maior inimigo. Porque eu tenho tempo e eu sei o que eu posso fazer com o meu tempo e ninguém cobra mais do que os meus resultados. Guarda isso, ninguém cobra mais você do que seus próprios resultados. E um dia eu me encontrei num ponto da minha vida onde eu não estava satisfeito com os meus resultados. E ainda, gente, meus resultados não eram tão ruins. Eu já tirava um dinheiro bom, já ganhava um dinheiro, mas não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu precisei dar uma virada 360 para ter resultados melhores, resultados que favorecessem a minha vida. Da mesma forma, Michael Jordan e também a autora da franquia Harry Potter. Duas pessoas com dons excelentes, habilidades excelentes, boas ferramentas, mas por um tempo a procrastinação travou tudo isso. E a procrastinação realmente é um bicho-papão que mata suas metas, mata seus sonhos e faz você somente viver por viver. Por que todos nós procrastinamos? Porque nós queremos recompensas imediatas. Falei isso no início do vídeo e eu repito. O motivo de nós procrastinarmos é que nós queremos recompensas imediatas. E uma chave para você entender isso é você sempre, quando você for fazer uma tarefa, você planejar essa tarefa durante o seu dia. E antes de dormir, você precisa ver quais tarefas foram feitas e quais tarefas você deixou para amanhã. E sempre deixando cada vez mais esse calendário aí de tarefas ficando menor para você vencer todos os dias a procrastinação. Até porque em 24 horas você vai procrastinar. Mas não tem problema você procrastinar se você fazer o que precisa ser feito. Uma outra chave que eu peguei também no livro Hábitos Atômicos, que eu quero compartilhar aqui para vocês. Tudo que é bom precisa ser compartilhado. Não foque nos objetivos, foque no sistema. O sistema ele sempre vai te ajudar a estar no aqui e agora e não se decepcionar, não ficar frustrado, que é um dos pilares aí que ajuda a procrastinação, que eu falei, a ansiedade, superpreparação, insegurança e imediatismo. Então, quando você foca no prêmio, quando você foca no troféu, a chance de você procrastinar é muito grande. Por quê? Porque você quer aquela recompensa naquele momento, aquela recompensa imediata naquele momento. Ah, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar tanto. Mas quando você foca no sistema, então, eu quero ler, que nem foi a moça do Harry Potter, eu quero escrever um livro, eu preciso escrever um livro, eu preciso divulgar o meu livro. Não, eu preciso escrever no mínimo uma página por dia. Isso é focar no sistema, não focar no troféu de terminar o livro. É escrever uma página por dia. Quando você foca no sistema, fica bem mais fácil de você conseguir controlar o seu jogo e conseguir ter mais resultados evitando a procrastinação. É uma chave que o livro Hábitos Atômicos nos entrega e realmente faz muito sentido. Eu dou treinamentos de venda. Se as lojas deixassem a meta de lado e focassem somente no sistema que faz eles chegarem até lá, não ficar olhando para a meta todo o tempo, mas o sistema, se é ligar tantas vezes, se é fazer tantas prospecções, se é passar tantas fichas, se é fazer isso, focar no sistema, eles vão conseguir alcançar o resultado da mesma forma. Mas se eles olharem para a meta e ficarem frustrados com a meta porque não estão alcançando, eles esquecem do sistema e eles não saem do lugar. E é só estresse, é só imediatismo, é só ansiedade, todas as coisas que ajudam a você procrastinar. Então pega essa chave que vai te liberar bastante. Não foque no prêmio, mas foque no sistema. O prêmio, ele é somente para você começar o caminho. Então você não precisa ficar olhando para ele todo momento. Olha ali, cara, o próximo passo é esse, o próximo passo é esse, o próximo passo é esse, até você alcançar. Se você quer um corpo melhor, se você quer perder 20, 30 quilos, elabora uma estratégia
E vai fazendo, depois de 3 meses você vai lá e sobe na balança. Eu tenho certeza que se você fazer o planejamento da forma certa, se alimentar direito e todos os dias treinar, depois de 3 meses você vai perder bastante quilo, bastante peso. Não porque você estava olhando para a balança, mas porque você estava olhando para o sistema. Mas também, ao contrário, só vai te prejudicar. Se você ficar olhando para a balança todos os dias, entrar na academia, ficar se pesando e vendo que não desceu nenhuma grama, aí você começa a desanimar, começa a comer chocolate, começa a comer besteira, começa a sair da dieta. E aí quando você vê, você está pior da forma que você começou. Porque está olhando para o troféu. Tem que olhar para o sistema. O sistema, ele vai ajudar você a realizar e vencer uma boa parte a procrastinação. Agora, eu vou entrar aqui no final do aulão para vocês, ensinando algumas técnicas que eu já ensinei no decorrer, mas de forma aí mais prática e também mais clara para você conseguir pegar e aplicar. A procrastinação, ela nunca vai te deixar. É uma força natural que todos nós temos e precisamos aprender a lidar. A procrastinação, ela sempre vai estar conosco, como você viu nesse vídeo. E nós só precisamos direcionar e gerenciar nossa energia da maneira certa. Olha essa frase que incrível. Os maiores realizadores são também os maiores procrastinadores. A diferença é que eles são extremamente bons em priorizar e fazer o que é mais importante. Você não pode fazer várias coisas. Você precisa fazer as coisas mais importantes. Existe uma lei chamada 80-20, que não é o assunto desse tema aqui, mas te ajuda bastante. 20% das ações mais importantes é que geram 80% dos nossos resultados. Da mesma forma, é assim na nossa vida. Você não precisa fazer várias coisas por dia. Você precisa fazer as coisas certas com constância. E eu indico você também assistir o nosso vídeo sobre constância, que foi muito bom. Agora, técnicas aí para você conseguir lidar com a procrastinação e gerenciá-la da melhor forma. Primeiro, utilize a regra dos 2 minutos. Wallace, eu não tenho pique nenhum para ir para academia. Vai lá e fica somente 2 minutos aí. Entrou lá, ficou 2 minutos. Se você tiver vontade de sair, você pode sair. O mínimo que você precisa, o mínimo que você precisa ficar é 2 minutos. Quando você trabalha dessa forma, seu cérebro ele fala, só chegar lá rapidinho. Assim que seu cérebro funciona, só chegar lá rapidinho. 2 minutinhos já sai. Beber uma água já sai. Mas quando você está lá, você vai falar, cara, eu saí de casa, tô aqui, tô com a roupa específica, eu não vou voltar. Eu vou fazer pelo menos alguns exercícios. Você começa fazendo um exercício, tá da hora, faz outro, quando você vê, você fez o treino. Por quê? Você não olhou para 1 hora de treino, você não olhou para os exercícios que você ia precisar fazer. Você simplesmente olhou em ficar 2 minutos. Por quê? Cientificamente, quando nós começamos uma tarefa, nós temos a tendência de finalizar essa tarefa. Segunda dica aí, como um sapo pela manhã. Isso eu aprendi com o Pedro Sobral, um gestor de tráfego aí excelente. E ele falou, cara, você precisa comer o sapo pela manhã. A coisa mais difícil que você precisa fazer, faça pela manhã e já resolve ela. Se for gravar vídeo, se for ir para academia, se for ler um livro, aquilo que você tem dificuldade, que seu corpo ele já vai ter uma tendência de procrastinar, faz ela de manhã já e já resolve isso. Terceiro ponto muito importante, organize o seu ambiente. O que te ajuda a procrastinar muitas vezes é porque o seu exterior ele está desorganizado e automaticamente o seu interior começa a ficar desorganizado. Então sempre organize o seu ambiente, já deixe preparado. Se você quer comer o sapo pela manhã sobre treinar, então você vai, já deixa a roupa preparada, já deixa a água preparada, deixa tudo certinho, coloca o despertador um pouco longe da cama e acorda e bora lá, já está tudo certo, só vai lá. Agora você tem que acordar, procurar a roupa, mas muitas vezes você já voltou para a cama, voltou a dormir. Crie uma lista de tarefas todos os dias. Essa lista de tarefas, gente, não pode ser uma lista fixa. Então eu já criei lá atrás, quando eu tinha me formado de coach, minha rotina de segunda, de terça, de quarta e quinta. Muitas vezes não dá certo. Em 1 milhão dá certo isso. Crie ali uma lista de tarefas pro dia. Então você vai chegar e falar assim, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí fica bem mais fácil de você priorizar e
vencer uma boa parte do seu tempo a procrastinação. É isso, gente. Se gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva aí no canal do nosso YouTube e até mais!